Bem, o que a gente tem que pensar então antes do momento da apresentação? Ao meu ver, é o momento mais essencial, porque é o momento que a gente vai ter que preparar aquilo que a gente vai apresentar. E como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro tu tem que saber quais são os teus objetivos com aquela palestra. Isso tem que ficar bem claro para ti, para que as pessoas que vão te ouvir também tenham isso muito claro. Seja palestra ou seja trabalho. As dicas são bem gerais para quem for falar em público. Então, eu tenho que saber o que eu quero com aquela palestra, com aquela tese. Eu tenho que saber quem está me ouvindo, então é importante eu saber qual é o meu público, qual é o interesse que ele tem, de que maneira eu posso me conectar com essas pessoas. Então, se eu estou dando uma palestra, se eu estou falando para um público de faculdade, um curso de direito, eu vou ter que falar de uma certa maneira, a linguagem própria, por exemplo, desse curso, ou que aquelas pessoas vão entender, e vai ser bem diferente se, por exemplo, eu for dar a mesma palestra ou falar sobre o mesmo tema para pessoas que são empregados ou trabalhadores de uma empresa, ou então pessoas que estão ligadas por outras questões a um grupo de pais que necessita saber sobre aquele assunto, um grupo de crianças. Dependendo do público, eu vou organizar essa minha palestra, esse meu tema que eu vou apresentar, certo? É importante eu ter isso em consideração quando eu estiver construindo esse conhecimento. E aí, eu tenho que me preparar, estudar sobre o tema. Se eu já sou uma grande entendedora daquilo, organizar a minha fala. É muito importante que a gente tenha já definido de que maneira a gente vai apresentar aquele conteúdo. Tem que ser uma maneira ordenada, uma maneira que quem esteja ouvindo consiga entender, certo? A gente tem que pensar em quem está nos ouvindo. É bom também pensar em algo que conecte as pessoas. Por exemplo, tu já começar falando sobre questões pessoais tuas que te conectam àquele público, ou seja, que façam com que eles se sintam à vontade no momento que tu está falando